Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. A gente vai lá, faz um vídeo de finais que tiram sono. O que vocês fazem? Comentam outras opções tão boas quanto as que estavam no vídeo. Então o que o Piuí se obriga a fazer? Essa vai ser a minha melhor vigarice. A usar o trabalho de vocês em benefício próprio. Então hoje nós veremos aqui mais 5 finais que tiram o seu sono. Eu ia falar que você não dá like nesse vídeo, tira o meu sono. Mas eu já falei isso outras 2 vezes. Se eu falar uma terceira, vai começar a ficar ruim, entendeu? Então, deixa o like aí. Pra eu dormir. Quer assistir um filme que aborda temas delicados e ao mesmo tempo um pouco da podridão do ser humano? Então você precisa conhecer A Caça, um filme dinamarquês de 2012, protagonizado pelo Mads Mikkelsen, que nessa história interpreta o Lucas, um professor de uma escola primária, ali uma creche, em uma cidade muito pequenininha. Uma cidade que assim, onde todo mundo se conhece, sabe? Uma cidade no cu da Dinamarca. Chegamos em Nova Petrópolis. Bom, ele era um professor de adolescentes e tal, só que ele acabou sendo demitido e começou a trabalhar com as crianças. E ele é até feliz lá e tal, ele trabalha de boa, mas é uma cidade muito pacata e tal, tu não entende muito bem como é que tá a sanidade mental desse homem. Tu só sabe que ele é divorciado e ele ama muito o filho dele. Só que em um certo momento, ele vai lá para a escola trabalhar e uma aluna, uma bem pequenininha, fala que ele abusou dela. E todo esse caso é muito delicado, porque essa menininha é filha do melhor amigo do Lucas. Ela é uma criancinha de apenas 5 anos, ficou sozinha com ele por algum tempo. Só que a gente que tá assistindo o filme sabe que ele não fez nada. A gente entende que é tudo imaginação da cabeça dela e que ela tá inclusive unindo outros fatos. Ela viu uma imagem de um homem nu. Então ela pega aquilo lá e junta com a história do Lucas e, cara, aí a situação começa a ficar complicada pra ele, porque quem que não vai acreditar numa criancinha de 5 anos? Fudeu. A cidade inteira começa a duvidar dele. O pai da criança era o melhor amigo dele e o cara simplesmente não acredita nele. Fala, não, tu tá mentindo pra mim, tu fez coisa errada com a minha filha assim. E esse cara começa a viver um inferno. Ele tenta se defender de tudo que é maneira, mas ninguém acredita nele. Então, cara, essa jornada dá muita tristeza, tá ligado? Tem uma hora que ele vai no mercado e as pessoas começam a se recusar a vender coisas pra ele. Ele fala, não, mas é meu direito, eu quero comprar. O cara, não, aqui tu não compra e tal. Até que ele é espancado, velho. Dá muita dó. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Porém, com o andar do filme fica comprovado que o Lucas não fez nada com aquela criança. Ele é um homem inocente. E aí, 1 ano depois de toda essa comprovação, a gente vê que ele tá feliz, que ele tá de novo convivendo com as pessoas, tá numa grande reunião natalina com seus amigos, com seu filho. E ele tá inclusive muito feliz porque o filho dele vai entrar num clube de caça, né? Que é ali um ritual muito importante para aquela comunidade. Porém, quando ele tá junto com o filho dele, ele se distancia por um momento, fica no meio do mato e alguém dá um tiro na direção dele e quase pega nele. E a gente não vê quem que fez isso, a gente não sabe quem é. Só que ele entende, cara, que alguém não acredita nele ainda. E esse homem pode ser caçado o resto da vida por esse acontecimento. Ele pode passar o resto da vida dele sabendo que uma hora ou outra alguém pode matar ele porque não acreditou nessa história. É nítido que aquela comunidade sempre vai ter esse receio com o Lucas, que não é todo pai que vai deixar o filho perto dele, entendeu? E que a vida desse cara acabou, de certa maneira, sendo arruinada por algo que ele nunca fez. E a gente que viu toda a jornada dele tentando provar sua inocência, a gente fica puto, né, cara? Só que é assim, essa é a visão que a gente tem do filme. Porque tem outras pessoas que fazem leituras diferentes, de que na verdade ele fez sim essa parada e estava tentando encobrir. Você pode encontrar a explicação que você quiser. Para nós faz muito mais sentido que realmente a menina estava imaginando as coisas. Mas o que me deixa muito feliz é que o diretor do filme não chegou e falou qual que é a verdade, entendeu? Ele deixou em aberto, sabe por quê? Porque é isso que se faz. Aprende o poço. Meu dia é muito mais feliz quando você não aparece pra encher a porra do meu saco, moro? Antes de ser o Batman, Ele era o Batman. Bah, caralho, tá muito bom, hein? O miserável é um gênio! O Christian Bale já era Patrick Bateman em Psicopata Americano, um filme de 2000, onde ele interpreta um jovem muito bem sucedido, que trabalha com investimentos, que faz o seu trade, compra o seu croissant fazendo trade, entendeu? R$250? Vou fazer um trade.
pra comprar. Só que ele esconde uma mentalidade doentia, psicopática e um desejo de matar absurdo. Ele até tenta acalmar essa vontade de matar os outros, dando porrada em mendigo. Ele chega lá pro mendigo, dá um dinheiro e senta a mão no mendigo. Mas ele vê que isso não basta pra ele, que ele tem que matar a gente realmente. Então ele começa nessa jornada de muita loucura e até prazer, né? Porque ele se envolve com algumas prostitutas, depois mata elas, ele eventualmente mata o amigo dele. E o amigo dele é o Jared Leto. Eu até entendo ele ter matado um amigo. Por quê? Porque é o Jared Leto. Mas o que foi que eu fiz? Não, o Jared Leto é um baita ator, é um cara muito legal, entendeu? Mas infelizmente ele morreu aqui. E quanto mais o tempo passa, mais o Patrick Bateman sai matando gente a torto e direito, até que chega um momento em que ele se vê encurralado, porque ele vai ser capturado. Ele não tem mais pra onde fugir. E aí começa uma perseguição maluca, tiroteio de policial, ele capota, ele voa, ele quebra a janela, meu Deus do céu, um monte de loucura. A gente fala, cara, o que tá acontecendo? Esse final é maluco. Ele para tudo aquilo ali, conversa com o advogado dele, assume a culpa de tudo que aconteceu e de repente o filme corta pra um outro momento, porque o advogado dele não deu nenhuma resposta. E aí o Patrick Bateman vai cobrar o cara. E é nessa situação que o advogado dele começa a fazer piada com tudo que aconteceu, falar, pô, tá maluco, não rolou nada. E o Patrick Bateman vai no apartamento dele, tá tudo intacto, não tem sangue, não tem corpo. Cadê os corpos? Cadê os corpos? Não tem nada. Cadê todo mundo? Porque este cidadão estava imaginando todas essas coisas, entendeu? Inclusive tem uma cena que eu acho que é muito infeliz nesse filme, que não precisava existir, que mostra o diário dele com desenhos desses grandes crimes, tá ligado? Dando a entender realmente que ele só tava ali querendo fazer coisas, mas que não fazia era nada. Assim, geralmente o final era tudo um sonho, é uma bosta, porque ele invalida tudo que a gente viu. Só que nesse filme faz um sentido, entendeu? Fala sobre a mente doentia de quem trabalha nesses lugares e tal. Então, esse paralelo, esse subtexto, tá dentro da parada, entendeu? Então é muito massa. Só que a gente, como espectador, assiste e fica assim, tá, o que eu acabei de ver? Juro, fui enganado. Aí tu deita na caminha, bota a cabeça no travesseiro e fica pensando sobre o filme. Tá, mas o que eu vi? Ele matou alguém? Será que ele não matou ninguém? Será que pelo menos alguém morreu? E esse filme aqui também funciona muito bem como uma sátira desse homem bem-sucedido, né? Especialmente o livro, na verdade, funciona melhor do que o filme. Que é essa ideia de que o cara, mesmo que ele seja um puta assassino, um puta bandido, no fim das contas nada vai acontecer com ele, entendeu? Se ele tiver matado as pessoas, e essa for a sua interpretação do filme, beleza, então o advogado salvou ele e nada aconteceu. E se ele não tiver feito nada disso, ele vai continuar sendo esse grande exemplo de homem, o desejo que todo mundo quer ser, um cara bem-sucedido, popular e tudo mais, mas que no fundo é um baita de um merda maluco. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Incêndios foi lançado em 2010 e é um dos primeiros trabalhos do Denis Villeneuve, o diretor com o nome mais bonito desse mundo. E aqui a gente já viu como esse cara é competente, porque ele trata da história de uma mãe e tem seus filhos ali envolvidos. E ela começa a revisitar o passado e tal, ela quer entender onde é que ela estava, onde é que ela veio e tudo mais. E aí a gente entra nessa jornada desde quando ela era muito jovem. E a gente não vê esse processo só pelos olhos da mãe, mas também e principalmente pelos olhos dos filhos, porque o que acontece? Essa mãe, em determinado momento, faleceu. E aí esses dois irmãos descobrem que ela deixou 2 envelopes contendo ali uma mensagem pro pai deles e também para o irmão deles. E aí eles ficam se pensando, caraca, eu não conheço meu pai, eu nem sabia que eu tinha outro irmão. Que viagem é essa, velho? Então eles começam essa jornada para encontrar essas pessoas. E conforme eles vão montando um quebra-cabeça para entender o passado da mãe, eles entendem coisas muito pesadas. Ela teve um filho, só que esse filho era meio conturbado porque era de um relacionamento que não podia ter acontecido, então ela tem que fugir, ela passa por guerras, ela dorme em lugares onde não deveria, ela apanha, é uma vida desgraçada, até que ela vai parar numa prisão, e nessa prisão, cara, ela começa a ser abusada sexualmente por um guarda que tinha lá, um cara torturador, e cara, é muito pesado, né? É pesadíssimo, esse filme aqui na verdade ele é todo pesado, né, o momento em que ela precisa abandonar o filho dela no orfanato é muito triste, aí depois tem essa cena de abuso, que é triste demais, e pra fechar com chave de merda, tem um final que é destruidor. O final é um tapaço na tua cara. Porque as duas tramas, tanto o passado dessa mãe como o presente dos dois irmãos, elas vão convergindo até o momento em que eles descobrem que o cidadão que abusou da mãe deles era justamente o filho que ela havia abandonado naquele orfanato. Ou seja, essas cartas foram deixadas não para 2 pessoas, mas para uma pessoa, porque o irmão deles também é o pai deles. Puta que pariu! E assim, cara,
é muito pesado. A gente já falou de um final parecido lá no Old Boy, né? A parada é até semelhante e tal. Mas esse aqui eu acho que ele até deixa um gostinho pior, porque tem uma melancolia envolvida ali que, Jesus amado, ao mesmo tempo ela ama ele como filho, mas ao mesmo tempo odeia pelo que ele fez. Tá ligado? Como é louco isso? É muito maluco, é muito pesado, mas é um filmão, tá? Vá, assista ele e vá preparado, porque, cara, é pesadíssimo. Mesmo que você já saiba o que vai acontecer, putz, quando você vai assistir é uma bad terrível. Minha dica é, toma uns 4 antialérgicos antes de ver o filme, porque antialérgico dá uma soneira, né? Daí você dorme depois. Boa. Tudo bem. E agora a gente traz um filme que de perturbador não tem nada, entendeu? Porque é Vingadores Guerra Infinita. Um filme onde a gente vê um monte de herói batendo em um monte de vilão. E assim, é um filme divertido, é um filme da Marvel. Não tem nada assim que causa um estranhamento que faz a gente não dormir, né? Tá. Porém, esse filme aqui tem um detalhe muito importante, né? Porque a gente começa a ver essa batalha dos heróis se unindo contra o Thanos e tudo mais, mas esse filme aqui ele não tem um final. Ou melhor, ele tem um final, que é o momento em que o Thanos estala os seus dedos e acaba com metade das pessoas que estão no planeta. E assim, por que isso faz a gente não dormir? Não porque a morte é muito perturbadora, não, nada disso. É só porque a gente fica pensando assim, tá, Marvel, e aí? E agora? O que vocês vão fazer? E fazer o quê? E aí a gente teve que ficar esperando pra saber o que seria feito. Porque é um ato que deixa o universo tão em aberto, entendeu? Caraca, sumiu metade das pessoas. O que se faz agora? Que a ansiedade bate forte, né? E a ansiedade, às vezes, ela é pior do que o medo. Tá, mas daí você chega e fala assim, mas vocês estão esquecendo que no Ultimato todo mundo volta? Não, a gente não tá esquecendo. É por isso que a gente tá falando do Guerra Infinita. Porque no Guerra Infinita, eles morrem. E é bem corajoso fazer isso, né? É um final impactante, né? As pessoas saíram do cinema tentando entender as paradas. Eu voltei, eu tenho que ir até outra cidade pra ir no cinema, né? Porque na minha cidade não tem cinema. Aí eu voltei o caminho inteiro pensando nisso. Falei, caraca, fui deitar na cama pensando nisso. Caraca, acordei falando, caraca, tô até agora no caraca. Não tô não, porque quando lançou o Ultimato eu falei, filha da puta, cadê a coragem? Coragem não vem de boneco. E pra encerrar essa lista, a gente vai trazer um outro filme perfeito pra quem gosta de terror psicológico e que a gente já comentou aqui no Piuí, que é Boa Noite, Mamãe. Boa noite, papai. Continuação vai ser essa. Que demais! Nessa história aqui, a gente acompanha uma mulher que vai fazer algumas cirurgias no seu rosto, uma cirurgia plástica, e ela volta pra casa com a cara toda enfaixada. Não dá pra reconhecer ela. E aí os seus filhos têm um primeiro momento de estranhamento, que eles olham e falam, poxa, mamãe tá meio esquisita, né? O problema é que com o passar dos dias, eles começam a suspeitar das atitudes dessa mãe, porque essa mulher, ela começa a castigar demais eles, ela tá muito braba, ela tá muito estressada, entendeu? E eles então levantam a hipótese de que aquela não é a mãe deles, mas sim outra pessoa. Caracas. E assim, de primeiro momento, a gente encarando o filme, até acha que faz sentido o que os moleques estão falando, porque de fato, ela tá agindo de uma maneira muito diferente. Ela é mãe deles, mas ela não tá tendo o mesmo afeto, o mesmo carinho que uma mãe deveria ter pros seus filhos. Então a gente fica do lado dos moleques, a gente fala, tá, investiga isso aí, moleque. O que vai acontecer? E os moleques começam a investigar essa situação. Só que eles começam a investigar de maneiras que eu acho que eles não deveriam. E conforme essa investigação vai seguindo, eles têm certeza de que aquela não é a mãe deles. Então o que eles fazem? Pegam a mulher, amarram numa cama e falam, você só vai sair daí quando disser onde é que tá a nossa mãe. Aí você pensa, são duas crianças, né? Vão fazer cosquinha, né? Vão jogar água gelada, sei lá, qualquer coisa assim. Não, meu amigo, essas crianças aí têm pacto com o tinhoso. Porque daí eles resolvem a situação tacando fogo na casa e matando a mulher. Já que não vai falar onde é que tá a mãe de verdade, vai morrer! E a grande treta do filme não é nem o fato das crianças matarem aquela mulher que eles não sabem muito bem se é a mãe deles ou não, mas sim o que é revelado um pouco antes disso. Porque o que acontece? Esses dois gêmeos sempre agiram juntos, mas nós descobrimos aqui no final que um deles está morto há algum tempo. Quê? Um dos irmãos já nem existe mais e a outra criança tá só vislumbrando ele ali, entendeu? Tá imaginando que ele existe. Ele tá clube lutando, irmão. Exatamente. E aí no final do filme, logo depois que a mãe deles morre, ele passa a enxergar
pegar não apenas o seu irmão, mas também a sua mãe, dando a entender que de fato esse moleque tava zureta das ideias e matou a mãe dele. E o irmão? O irmão dele eu já não sei, mas pode ser que sim. Se ele começa a enxergar todo mundo que morre, ele pode ter matado o irmão dele. Ele vê gente morta. Esse é outro filme lá. Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? E esse final é muito interessante e perturbador porque a gente não estava pensando nessa hipótese. A grande situação do filme é quem está falando a verdade, quem é aquela mulher por trás das faixas, entendeu? Então a gente fica nessa história, pô, será que as crianças, pô, essas crianças são malucas, mas essa mulher é muito doida também. E no fim das contas não era nada disso, tinha um outro personagem ali que nem existe mais, que já tá morto e tudo mais, e aí ele pega a gente de surpresa. A famosa família estranha com gente esquisita. Uma família da pesada. Pesada é o seu sono, que não vai ser... que você não vai dormir. Boa! Distribuição Fox Filme do Brasil. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like, boroto, se inscreve no canal, marca o sininho. Vou dizer, se você não dá like nesse vídeo, você não dorme essa noite. Não dorme por 365 dias. Então deixa o seu like aqui e não esquece de conferir as nossas redes sociais aqui na descrição do vídeo e o PeeWeeCast, o podcast aqui do canal Piuí, que já falou sobre vários filmes perturbadores, já falou sobre plot twist. Qual é o melhor plot twist do cinema? Tá lá no PeeWeeCast, tem que ouvir pra saber. O Miguel existe mesmo? Ai meu Deus, acho que não.